Olá, povo brasileiro! Hoje eu quero falar aqui de um homem, um político antigo que já morreu. O nome dele era Franco Montoro. Franco Montoro, ele nasceu em São Paulo no dia 14 de julho de 1916 e morreu também em São Paulo no dia 16 de julho de 1999, 2 dias após completar 83 anos de idade. Mas o que é que esse político Franco Montoro fez de importante para o Brasil? Bem, ele começou na carreira política na cidade de São Paulo, quando se elegeu vereador em 1947, na mesma época que também foi eleito Jânio Quadros. Aí o Jânio Quadros era do mesmo partido do Franco Montoro, e os dois começaram a carreira política em São Paulo como vereador, em 1947. Em 1950, Franco Montoro foi eleito deputado estadual pelo estado de São Paulo. Depois teve 3 mandatos de deputado federal. Foi eleito em 1958, 1962 e 1966. Essas 3 eleições ele venceu como deputado estadual para o estado de São Paulo. Ele foi ministro do Trabalho do dia 8 de setembro de 1961 até o dia 12 de julho de 1962. Em 1970, ele entrou no Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e foi eleito senador. Foi reeleito em 1978. Ele fundou o PMDB em 1980. Em 1982 foi eleito governador do estado de São Paulo. Em 1988 fundou o PSDB. Em 1994 e 1998 foi eleito deputado federal e morreu exercendo o mandato de deputado federal. Mas por que eu quero falar desse político Franco Montoro? Bem, na sua juventude, Franco Montoro, ele fez faculdade de Direito. Ele se formou em Direito. Só que ele exerceu a profissão de advogado por pouco tempo. Ele logo entrou pela política e continuou na política até morrer. E ele escreveu 17 livros. Franco Montoro escreveu 17 livros, todos sobre direito. Todos eles ditando normas e regras e regulamentações para o estudo de direito e para a regulamentação da interpretação jurídica das leis. Foi o Franco Montoro que inventou
os diferentes métodos de interpretação jurídica das leis. E os dois mais utilizados são o método gramatical e o método sistemático. O método gramatical, que deveria ser o único método de interpretação, é o método que interpreta as leis conforme o significado de cada palavra no dicionário. Então, o que a palavra significa no dicionário é o que realmente significa na prática da interpretação da lei. E o método de interpretação gramatical, ele é usado para tudo. Só que na justiça, no direito, o método gramatical não é o único método de se interpretar um texto jurídico, uma lei, o parágrafo, um inciso da Constituição. Você pega a Constituição Federal, além do método gramatical, tem o método sistemático e tem o método histórico. O método histórico é aquele método que baseia-se na investigação dos antecedentes da lei. É o que aconteceu antes de criar a lei, ou então qual era a lei que havia antes. A interpretação do método histórico, ela também investiga o processo histórico, o processo histórico do processo legislativo, o que aconteceu na época em que foi votada esta lei, em que foi proposta esta lei, as conjunturas sociais, políticas e econômicas do momento da elaboração da lei. Então assim, esse método histórico, o juiz, o advogado, ele usa muito de pesquisas em livros, em jornais, em revistas, notícias, sites, tudo para pegar o contexto histórico da época que foi elaborado a lei, em que foi votado a lei, e que foi promulgado a lei, para basear a sua interpretação. E é baseado no método histórico de interpretação da lei que as leis são mudadas e adulteradas, são reformadas e são feitas as reformas, reforma política, reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas essas reformas, né, eles veem, por exemplo, assim, que as leis trabalhistas, na sua maioria, foram elaboradas por Getúlio Vargas. Então, eles pegam esses políticos e esses defensores da lei, esses intérpretes da lei, né? Eles defendem essa ideia de que uma lei promulgada na época de Getúlio Vargas não pode ser colocada em prática hoje da mesma maneira, porque a economia hoje é completamente diferente da economia da época de Getúlio Vargas. Então fazem muitas interpretações baseadas em pesquisas históricas para tomar as decisões. E então, assim,
Por isso que às vezes está escrito de um jeito na lei, mas o juiz interpreta completamente diferente, porque eles não usam o método gramatical, eles usam o método histórico que foi inventado por Franco Montoro. E além disso também tem o método sistemático. O método sistemático é o método que compara um texto com outros textos semelhantes, como é feito nos estudos bíblicos. O estudo bíblico, você, por exemplo, tem uma religião que permite que o povo bata a palma para louvar a Deus. Tem outra religião que proíbe que bata a palma para louvar a Deus. Mas ambas as religiões usam o mesmo livro, a Bíblia Sagrada. E para justificar as suas doutrinas de aprovar ou proibir os aplausos para louvar a Deus, usam o método sistemático de estudo para basear, para justificar as suas doutrinas. E é baseado nesse método sistemático que também é feito várias interpretações nas leis. Por exemplo, tem leis como o direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Mas para fazer uma interpretação desse direito de ir e vir, tem que usar também outras leis que não são a Constituição Federal Brasileira, como, por exemplo, as regras de exceção, os estados de exceção, como é o estado de calamidade pública que nós estamos passando atualmente com a pandemia do Covid-19, também as interpretações das leis de guerra, né, que é a lei como é que se chama aquela lei? Lei marcial. A lei marcial também é usada para interpretar o direito de ir e vir da Constituição. Então, por isso que na Constituição Federal está escrito que todo cidadão brasileiro tem o direito de ir e vir em tempos de paz. Mas aí que está a exceção da regra, os tempos que não são de paz. Os tempos que são esse da pandemia, né, que é o estado de calamidade pública, o estado de sítio, o estado de intervenção militar, todos esses estados diferentes, né, de governança, estados diferentes de governança, eles influenciam na interpretação da lei do direito de ir e vir. Então, aí você vê os juízes aprovando as proibições, né, os toques de recolher, proibição de andar em público, proibição de andar na rua, quarentena. Aí a pessoa quer sair para caminhar numa praça, não pode. Quando vai caminhar numa praça, de repente chega o fiscal da prefeitura junto com o policial e prende
prende a pessoa, prende a mulher, prende o homem que está lá na praça, e aí sempre tem alguém com a câmera filmando, e essa filmagem vaza na internet e dá muita discussão, muita debate, muita briga. Aí o povo que não conhece essas interpretações, esses métodos de interpretações, né? Eles vão ficar discutindo e debatendo. Só que tem uma coisa que eu quero alertar aos juízes, aos advogados e aos promotores. O Franco Montoro, quando ele era jovem, ele fez faculdade de Direito. Só que na época que ele fez a faculdade de Direito, não existia esses métodos de interpretação. Foi ele, Franco Montoro, quem fez esses métodos de interpretação todos e colocou em 17 livros. São 17 livros que o Franco Montoro escreveu sobre normas e regulamentações do direito brasileiro. Por que ele fez isso? Fez isso porque ele pensava, ele não concordou com o método de estudo que ele estudou na faculdade e foi além do que ele estudou. Franco Montoro, ele continuou estudando depois que acabou a faculdade. E aí ele foi escrevendo os livros para divulgar as suas ideias, divulgar seus pensamentos. Quem estuda os livros do Franco Montoro fica com o pensamento do Franco Montoro. Agora, esses livros, será que eles estão certos? Será que Franco Montoro está certo em criar diferentes interpretações? Por que é que não existe ninguém que se levantou contra Franco Montoro? Será que ninguém mais pensa? Só Franco Montoro pensava? Não existe mais ninguém mais inteligente do que Franco Montoro para escrever outros livros, para ser professor de direito. Franco Montoro, na época que ele foi deputado federal, ele modificou muitas leis relativas ao poder judiciário. Ele mudou muitas normas do poder judiciário. Franco Montoro, será que ele é o Papa do direito brasileiro? Nem o Papa religioso da Igreja Católica está completamente certo. Ele tem o título, o Papa da Igreja Católica tem o título de infalível, mas todos os seres humanos são sujeitos a falhas. Não existe ninguém infalível 100%. Então, vamos questionar o Franco Montoro, vamos questionar esses métodos de interpretação. Por que que tem que ter esses métodos de interpretação? Por que que não se usa um único método de interpretação, que é o método gramatical, que é o método que se usa para interpretar qualquer livro? Você pega o dicionário e vai ver o significado da palavra que você não conhece. Aí você tem o significado da verdadeira interpretação. Não precisa fazer esses rodeios todo de ficar pesquisando história da época que foi feita a lei. Não precisa ficar pesquisando outros textos semelhantes, outras leis semelhantes. Se a lei
é igual para todos, se todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição, não deveria ter diferentes tipos de interpretação. Por que que para mim, quando eu vou ter um caso julgado, vão usar um método de interpretação, um método histórico? Ou no outro caso, para outra pessoa, vai usar um método sistemático. Ou para outra pessoa, vai usar um método gramatical. Por que que existem esses diferentes tipos de interpretação? É para beneficiar as pessoas que são os clientes dos advogados. Imagina só, um advogado tem um cliente que é, por exemplo, a mulher que apanhou na praça lá em São Paulo, no estado de São Paulo. Ela apanhou do policial porque estava andando na praça em época de quarentena. O governador do estado de São Paulo tinha escrito um decreto, e esse decreto foi usado de base para proibir qualquer pessoa de andar na rua. Esta mulher recebeu uma advertência do funcionário público, mas essa mulher não obedeceu ao funcionário público. O funcionário público chegou até a polícia municipal, a guarda municipal, comunicou que a mulher não estava obedecendo ao decreto de ficar em casa, decreto de toque de recolher, e a mulher foi imobilizada por policiais fortes e musculosos, quase que foi enforcada e foi presa, foi levada presa à força, foi algemada e presa, levada presa para a delegacia. Imagina que o advogado dessa mulher vai defender essa mulher. Que método de interpretação que ele vai usar? Ele vai usar o método gramatical, que vai falar que assim, o artigo 5º da Constituição Federal diz que todo cidadão brasileiro tem o direito de ir e vir em todo o território brasileiro, qualquer lugar do território brasileiro, em tempos de paz, e pode entrar e sair de qualquer cidade ou permanecer nela pelo tempo que quiser. Então, esse direito de ir e vir, ele vai ser interpretado para essa mulher com o método gramatical. Já para o policial que estava cumprindo o decreto de toque de recolher, para deixar as pessoas em casa, esse policial também ele vai ter que usar o método sistemático, comparar o texto da Constituição com o texto das leis de estado de exceção, que as leis do estado de sítio, do estado de calamidade pública, né? E vai usar a lei do estado de calamidade pública, que é algo que está governando hoje. Hoje, nós estamos vivendo o país inteiro debaixo do estado de calamidade pública. Então, comparando a lei da Constituição Brasileira Federal com a lei do estado de calamidade pública, é que vai ser baseado a defesa do policial, que exerceu a sua função em obediência ao decreto
de toque de recolher. Então, assim, esses diferentes métodos de interpretação causam muito conflito, causam muita guerra, muita discussão, muito debate, e chegam-se a algumas decisões que causam revolta na população. Você vê uma mulher, uma senhora, sendo agredida fisicamente por um policial que segura ela, algema e bota no camburão à força. Isso revolta a população. E aí, com a população revoltada, o que acontece com a população revoltada? Aí sim vai acontecer guerra. Aí sim que vai ter guerra civil. Então, para evitar isso, vamos usar um método só de interpretação, o método gramatical, que é o método de interpretação conforme está escrito, palavra por palavra, o significado de cada palavra. O significado, por exemplo, você pega o dicionário, aí vê lá o que significa a palavra pressuposto. Pressuposto é suposto previamente. Partindo do pressuposto que aconteceu isso, vamos entender outra coisa. Então, isso tudo é suposto previamente. É suposição. A palavra pressuposto, quando você vê a palavra pressuposto em alguma coisa, em algum texto, não é o fato que aconteceu real. É alguma coisa suposta, uma suposição. É uma ideia, supondo que aconteça alguma coisa. Pressuposto que aconteça isso. Pressuposto que... Então, essa palavra, ela gera muitas falhas, muitos erros. Tem a palavra pressuposto em reportagens, em textos de artigos universitários, livros. Tem muita palavra que começa com pressuposto. Tem muito livro que começa com a palavra pressuposto. Esses livros, eles estão te induzindo a pensar igual ao autor. Então, assim, pressuposto que eu sou culpado, que condenação eu terei? Então é assim que começa. Pressuposto que tal político cometeu tal crime, qual é a atitude que deve ser tomada agora? Pressupondo que o Congresso aprove tal lei, o que irá acontecer no país? Entenderam? Essas palavras têm que ser interpretadas literalmente pelo método gramatical, conforme o significado do dicionário. Não tem que interpretar com pressuposto disso ou daquilo. Para de usar pressuposto nos textos, para de usar a palavra pressuposto. Para de usar esses outros métodos de interpretação que só servem para os
para aumentar a corrupção, só serve para aumentar a corrupção, só serve para aumentar a injustiça. Os outros métodos diferentes do método gramatical só servem para aumentar a injustiça. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção.